Olá, vamos responder as perguntas. Quais os pontos dos quadrantes pares cuja distância até a origem é de 12? Temos primeiro a janela da suíte GeoGebra calculadora. Vamos explorar a situação. Vejamos, se tivéssemos a entrada e pedíssemos o comando bissetriz, podíamos escrever aqui, vou ampliar a janela, nessa reta, o eixo X e a outra reta poderia ser o eixo Y. Vamos? Nós obtemos duas equações. Vamos reconhecê-las. Essa aqui, chamada de F, cujas coordenadas respeitam a relação Y igual a X, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Veja que aqui, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. 1, 3. Essa é a bissetriz dos quadrantes. Como queremos a bissetriz pares, vamos omitir aqui e ficar com a G, cujos pontos respeitam a relação Y igual a menos X. Vamos colocar um ponto aqui em cima. Colocamos um ponto e vamos agora usar um segmento, ligando a origem até aquele ponto. Agora, voltamos a ver, e na janela da álgebra, a gente pode ver que este segmento H, a gente pode pintá-lo. Pintá-lo aqui com as aplicações, na cor e colocar vermelho. De certa forma, agora, tirando um pouco o zoom, eu posso explorar, afastando esse ponto sobre a reta, vendo a sua distância crescendo. Ótimo. Vamos especular, vamos manualmente mover esse ponto até perceber uma aproximação para essa resposta. De 12, volta um pouco, 12, 11.9, 12.1, 12.1, 12.1 é a distância que eu consegui obter aqui. Deu aproximadamente menos 8.9 e 8.49. E como a gente vê lá no enunciado, são quais os pontos. A gente vai perceber que poderíamos explorar essa reta e colocar este ponto aqui embaixo sobre a bissetriz dos quadrantes pares e obter de novo uma distância próxima de 12. São dois pontos. Veja aqui já ficou em 8,5 menos 8,5. Então temos uma aproximação. Mas a gente precisa perceber que essa resolução ela deve ser algébrica. E é isso que nós vamos procurar agora aqui, fazer na janela ao lado. Ok? Vejam, nós temos o ponto O, nós temos o ponto O de coordenada 0, 0, e um ponto P genérico, coordenada x, y, que pertence a uma reta que eu vou chamar aqui de R, e cuja equação é y igual a menos x. Com isso, então façamos aqui um resgate e lembremos então da ideia de distância no plano cartesiano. Distância do ponto O, que é a origem, até o ponto P, pode ser dado pela raiz quadrada do x do ponto P menos o x do ponto O, que é 0, isso eleva ao quadrado, e soma com o y do ponto P menos o y do ponto O, e isso também vai estar elevado ao quadrado. Também podemos lembrar a distância de O a P é igual a 12. Vou aproveitar, vou registrar aqui do ladinho. Com essa equação, a gente percebe que tem uma relação e, substituindo o y por menos x, nos dá uma equação com uma incógnita. Vou fazer isso.
a raiz quadrada. Já vamos operar ali. No lugar do x menos 0, vamos colocar x ao quadrado. Mas, no lugar de y, a gente vai substituir por menos x elevar ao quadrado, porque subtraindo de 0, isso não altera. Isso é igual a 12. Continuando a nossa escrita, a gente vai ver aqui que nós temos, então, a raiz quadrada de 2x quadrado. Isso é igual a 12. No primeiro membro dessa equação, nós temos a raiz de um produto. Podemos escrever como o produto das raízes. Então, a raiz de 2 vezes a raiz de x ao quadrado. 12. Agora, a gente pode dividir ambos os membros dessa equação pela raiz de 2 e também lembrar que a raiz quadrada de x ao quadrado pode ser escrito como módulo de x, e aí a nossa expressão fica 12 sobre a raiz. E se fôssemos racionalizar, daria então aqui, basicamente, 6 vezes a raiz de 2. Portanto, se o x é menor do que implica que o x é igual a menos 6 vezes. E se o x é maior do que 0, isso implica que o x é igual a 6 vezes a raiz. Agora vamos usar o GeoGebra para conferir. Vamos fazer o seguinte. Voltando aqui nessa linha, eu já vi que a bissetriz é essa. Eu vou clicar aqui com o shift do teclado, clica aqui, selecionou todo mundo e vou apertar delete do meu teclado. Bem? E vou agora fazer uma resolução geométrica usando as ferramentas do. Eu vou entrar com a reta y igual a x, aparece aqui em verde, e agora aqui na linha eu vou começar a escrever o comando círculo. Pegar o círculo que pede o ponto, que é o centro, e a medida do raio. Clico aqui, o ponto eu vou colocar o par ordenado 0, 0 lá, ordenado 0, 0, e na medida do raio, vou colocar 12. Vou dar Enter. Agora eu vou pedir a intersecção, intersecção, vou pegar a primeira opção aqui, intersecção de objeto e objeto, usando o nome F e C. Então, a intersecção entre F e C, e ele me deu os pontos A e B, que a gente tinha visto ali por uma aproximação, né, gente? Muito interessante isso daqui, ó. Dava para a gente perceber que estava mais ou menos certo. Mas, professor, nossa resposta algébrica deu 6 raiz de 2, menos 6 raiz de 2. Bom, aqui no GeoGebra, a gente poderia escrever aqui na próxima linha, formato. Então, escreve for, vem nesse comando, ó, formato corpo quadrático. Pega aí essa primeira função que ela pede, vou ampliar a janela, formato corpo quadrático de um ponto. Aqui eu vou colocar o ponto A, vou dar Enter. Olha lá que legal, menos 6 raiz de 2 e 6 raiz de 2 é o valor que você está procurando, né, para esse ponto A. Aqui está a aproximação decimal e aqui está a sua forma não aproximada, exatamente. Vem aqui nesses 3 pontos, duplica a entrada, em vez de pedir para o ponto A, apaga e pede aqui para o nome desse ponto, que é B. Deu Enter, do outro ponto. 6 raiz de 2 e menos 6 raiz de 2.
Então, aqui eu usei do GeoGebra para conseguir esse contexto. Olha que coisa legal. Vamos diminuir aqui a janela toda e ele aparece para nós. Esse ponto e esse ponto confirmam com o GeoGebra a resposta que constituímos o GeoGebra. Mas essa não é a única forma. Olha o que eu vou fazer. Vou apagar essa janelinha aqui, vou no clipe do GeoGebra Notas e vou colocar um outro link aqui, ó. O web, vou usar o GeoGebra Classic, usando o link https://geogebra.org/classic e dou Enter. Ele insere a janelinha do GeoGebra para mim. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é indo no GeoGebra Classic, nessas 3 barras, e eu vou em exibir, vou pedir para mostrar a janela de cálculo simbólico e vou retirar essa janela da álgebra. Também vou retirar a janela de visualização. Vamos fazer o que fizemos aqui ao lado direito, algebricamente, mas usando do cálculo simbólico do GeoGebra. Vamos lá, vai pegar o jeito. Nesta primeira linha, eu vou escrever diretamente como eu escrevi. Vou colocar ali o ponto O e vou definir assim, ó, 2 pontos igual, abro parênteses, ponho 0,0. Estou escrevendo para ele considerar a origem. Agora eu vou pedir para ele pensar num ponto genérico. O ponto P, 2 pontos igual, abro parênteses, vou colocar X e Y. Vou pedir para ele trabalhar com a distância. Olha lá, distância. Vou colocar os nomes. Eu quero a distância do ponto O até o ponto P. E vou lembrar que isso é igual a 12. Ele já escreveu, fez todas aquelas contas que nós vemos ali ao lado. Né? Viu aqui e falta agora a gente lembrar daquela equação, daquela. O y aqui vai passar a valer menos x. Eu poderia mudar aqui diretamente nesse P, clicando no lugar de y, escrever menos x e dar o Enter. Olha lá, veio raiz de 2, que multiplica o módulo de x igual a 12. Agora, aqui na última linha, eu vou escrever resolver. Ó, vou em resolver, equação em x. E coloco o nome dessa linha, o número dessa linha. É a linha 3. Como é que faz isso? Aperta cifrão 3 e dou Enter. E ele me dá aquela mesma resposta que a gente agora há pouco, certo? X é igual a menos 6 raiz de 2, ou x é 6 raiz de 2. De modo que os pontos vão estar sobre a bissetriz. Então, quando o x for menos 6 raiz de 2, o y será 6 raiz de 2. Quando o x for 6 raiz de 2, o y será menos 6 raiz de 2. Essa é uma outra forma com cálculo simbólico que a gente poderia resolver e lidar com este exercício. Vou apagar essa janelinha aqui, vou nesse clipe e vou mostrar uma outra possibilidade a partir do GeoGebra que me ajuda a lidar com os passos. Tá? Olha lá, web. Vou escrever https:// inclinada para a direita. geogebra.org /inclinada para a direita, vou escrever solver, S-O-L-V-E-R. Vou dar um inserir. Vai trazer uma outra janelinha para mim. Eu vou aqui reorganizar essa janela. Vou colocando aqui só para poder escrever, tirar essa. E aí, vamos lá. A partir dessas ferramentas, eu quero que você veja que você verifica seu pensamento, você dá vazão à sua exploração, mas você também, além de fazer as visualizações geométricas, além de poder usar essas ferramentas geométricas com GeoGebra, você poderia aprender essa resolução analítica.
Veja aqui, a gente percebeu que precisava resolver a equação raiz de 2 vezes raiz de 2x ao quadrado igual a 12. Vamos escrever isso aqui, ó. Vou vir nessa linha e vou escrever raiz de 2 que multiplica x ao quadrado. Saio do radical, digo que isso é igual a 12. E clico aqui em computar. Ele me fala da forma alternativa e me fala das soluções. X é 6 raiz de 2 ou x é menos 6 raiz de 2. Aqui, ó, onde está escrito Show Steps, quer dizer mostra os passos. Vamos dar uma olhadinha? Ó, vou rolando a página aqui. Resolver, vou ler o inglês. Solve é resolver raiz de 2x ao quadrado igual a 12 para a variável x. Usando as regras de radical, você vai ver a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Se quiser mais detalhes, clica aqui nesse mais. Ele vai te dizer isso que eu acabei de falar. A raiz do produto é igual ao produto das raízes de cada fator. Então, daqui, faz essa separação. Vou lembrar, então, que a raiz de x ao quadrado vai se tornar módulo de x. Vai repetir raiz de 2 igual a 12. Divide ambos os membros pela raiz de 2. Chegamos a módulo igual a 6. Então, aquilo que eu falei, né? Resolvendo, e se você quiser ver cada uma das passagens, você pode clicar no mais e ver que ele amplia cada vez mais para você o espaço. Dividindo ambos os membros pela raiz de 2, aí vai vir a racionalização. Dividiu módulo de x vezes a raiz de 2 igual a 12 pela raiz de 2 em ambos os membros. Você tem esse dividido por esse igual a 1, e aqui tem, então, 12 sobre a raiz de 2. Racionalizando o denominador, todas essas passagens podem ser abertas, ó, e você vê cada vez mais as possibilidades de operação com detalhes. Racionalizando o denominador, ele vai falar para a gente lembrar de então ali pela raiz de 2, e aí você vai ver toda essa passagem. Né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, 12 vezes a raiz de 2 aqui vai ficar dividido por 2, dividido por 1, e você vê módulo igual a 6 aí. Lembrando, então, que o módulo de x exige x menor que 0 igual a menos 2, e que módulo de x exige que x é igual a 6 raiz de 2, se o x é maior do que 0. Eu espero que você tenha gostado de todas essas possibilidades. E veja que, para notas, você pode, através dessas várias ferramentas, obter interpretações, representações de um único exercício, deixando, então, só de resolvê-lo, passando a aprender mais, percebendo onde você tem suas deficiências. Legal? Um abraço e até a próxima.